Bom, pessoal, hoje nessa aula nós vamos falar sobre comunismo ou marxismo e marxismo cultural. São duas coisas diferentes, uma coisa advém da outra, né? O que é isso? Vamos falar disso hoje. E também, por que isso é importante, né? Alguém deve perguntar assim, cara, se as ideias de Marx elas são tão fúteis, tão idiotas, tão impraticáveis, né? Tão distorcidas da realidade, por que é que a gente está falando desse cara ainda? Por que a gente não ignora ele? Infelizmente não dá para ignorar Karl Marx, como tantos outros personagens durante toda a história. E aqui não importa nessa aula se as ideias são boas ou ruins, se você concorda ou discorda. Infelizmente a gente tem que falar de Karl Marx, porque ele nasceu, cresceu em um determinado período da história, onde ele viu algo, ele tentou combater isso ou criar uma teoria, e essas ideias elas tiveram popularidade. E alguém lá na frente vai pegar essas ideias, vai transformar em outra coisa, vai remodelar e vai perceber que essa ideia ela tem um potencial gigante para ser uma ferramenta de manipulação das massas. Então isso aqui que é importante você saber. Não dá mais para ignorar Karl Marx, porque de alguma forma a história providenciou que esse cara escrevesse essas ideias e elas influenciam até hoje. As várias facetas das ideias de Karl Marx influenciam até hoje. Então, nós somos obrigados sim a estudar Karl Marx, somos obrigados a entender quem era Karl Marx, em que período da história ele viveu e o porquê, talvez essa seja a grande pergunta, por que essas ideias influenciam tanto aquilo que nós fazemos hoje, a cultura, a religião, as áreas diversas da sociedade. O marxismo influencia a sua casa, a sua política, o país que você está e principalmente ele influencia você, sim, os comportamentos que você tem, muitas coisas você não percebe, mas é influenciado por ideias que tiveram de certa forma origem ou elas pelo menos são denominadas a Karl Marx. Então vamos pensar assim, Karl Marx ele viveu ali entre 1818 e 1883, é quando ele nasce e morre. O mais importante é que ele nasceu num contexto de revoluções, né? Períodos em que a história estava recalculando a sua rota e indo para lugares inimagináveis. Estava tendo, por exemplo, a Revolução Francesa. Pouco depois da Revolução Francesa, Karl Marx nasce, então ele já nasce nesse contexto de Revolução Francesa, que foi um período onde todas as ideias, né, inimagináveis, impraticáveis também tiveram uma grande influência no mundo, né? Todas aquelas ideias que se opunham basicamente à fé cristã, né, à monarquia, enfim, ideias muito importantes. E nós temos também a Revolução Industrial, né, que modificou o mundo como nós o conhecemos. O mundo como era, já não era mais a partir da Revolução Industrial, porque ela teve mudanças significativas em toda a estrutura do mundo. Então, esse cara, Karl Marx, nasce nesse contexto de transformações políticas, transformações culturais e de repente ele encara um dilema, porque afinal ele olha para o seu mundo, né, ali na França e ele percebe, por exemplo, que as coisas estão fora do lugar. Há uma pobreza extrema, as pessoas estão sofrendo por conta da Revolução Industrial, o mundo está caótico. Ele olha para aquilo e tenta encontrar um remédio, uma solução. Então, ele foi influenciado, por exemplo, por um pensador, um filósofo chamado Friedrich Hegel, né? E basicamente, a gente sintetizar para não expandir muito essa aula, Hegel acreditava que a realidade das coisas existem a partir do confronto de ideias. Então, você tem uma tese, né, sobre alguma coisa e vem alguém e tem uma antítese, que é o pensamento contrário a essa ideia. E quando você confronta, você tem uma terceira coisa. E essa terceira coisa é a realidade. Mas essa terceira coisa e essa realidade também vai ser confrontada por uma outra antítese e vai sair uma outra coisa. Então o mundo progride dessa forma, com confronto de ideias e você vai descobrindo novos conhecimentos e você vai tendo acesso ao mundo como ele é. Isso é chamado por Hegel, né, de dialética. Então você vai confrontando essas ideias e tendo acesso a, não necessariamente a verdade, mas a realidade das coisas. Só que tem um porém, Hegel era cristão,
né? Ali não era tão ortodoxo, não seguia profundamente o cristianismo, mas ele era influenciado pelo cristianismo. Então ele acreditava nesse ser superior que criou todas as coisas. Ele achava, né, que a história ela estava debaixo de uma certa soberania do Criador. De alguma forma, ela deveria acontecer como aconteceu, né? Não é necessariamente um fatalismo, mas ele acreditava que havia influência de um ser superior, criador de todas as coisas, e também acreditava que a história estava se desenvolvendo e que ela tinha uma meta, um propósito final. Então, Hegel, principalmente com a sua dialética, influencia Karl Marx. Só que tem um porém. Karl Marx ele é basicamente um ateu, né? A gente chama de materialista. O que é o materialista? É alguém que não acreditava no mundo transcendente, no mundo espiritual, em Deus, o Criador de todas as coisas. Não acreditava na religião, era um ateu completo, ele só acreditava naquilo que os seus olhos podiam ver. Então, imagina Karl Marx pegando essa ideia da dialética e agora ele olha para o mundo e tenta aplicar isso de alguma forma. Só que ele percebe o mundo não como confronto de ideias, mas como confronto de classes. Então ele dizia, basicamente o mundo, historicamente, sempre foi dividido entre aqueles que são dominantes, ou seja, os burgueses que têm o dinheiro, e os trabalhadores que trabalham para esses burgueses. Então você tem pessoas dominantes e pessoas dominadas. Ele chamou isso aqui de proletários, chamou isso aqui de burguês, basicamente, enfim, de capitalista, outros nomes vão proceder daí. Mas basicamente ele divide a história dessa forma. Então a gente sempre se pergunta o seguinte: o que Karl Marx estava olhando quando ele decidiu criar as suas ideias? Quando ele decidiu formular uma tese, né, a tese marxista, para tentar transformar o mundo que ele viu. Historicamente, homens sempre quiseram deixar um legado, construir um nome, e não importa a motivação. Karl Marx ele quer resolver o problema de seu tempo. Mas para o que ele estava olhando? Então você tinha pessoas com 12 a 16 horas de jornada de trabalho, até mais, 18 horas de jornada de trabalho. Você tinha pessoas que morriam nas fábricas ou eram amputadas e não tinham direitos trabalhistas. Isso era uma injustiça, né, que estava ali presente na vida de pessoas comuns, do proletário, pessoas trabalhadoras. Você tinha também muita exploração, você tinha coisas que sempre existiram na história e que sempre vão existir, pessoas dominando sobre outras pessoas, que nós que somos cristãos acreditamos que é culpa do pecado original, né, que sempre vai existir. As pessoas sempre tendem para o mal, a não ser que haja uma lei, uma punição para que elas, de certa forma, sejam controladas, seja pelo Estado ou pela sua própria fé e moralidade, para elas não extravasarem na sua maldade. Mas Marx olha para isso, e aí eu quero mostrar para vocês, vou colocar aí na tela, um mapa, que é o mapa de Madison. Por que é importante você analisar esse mapa? Ele tem aí um gráfico que de repente faz uma curva para cima, né? Uma ascensão, né, vertical muito grande, que é até chamada por alguns de taco de hóquei, né? O que está acontecendo aí? Está acontecendo que, historicamente, desde o ano 1º lá, até o ano 1800, você tem um mundo extremamente pobre. Obviamente, sempre tiveram pessoas ricas em detrimento das pessoas pobres, mas pensa numa renda per capita. Os bens, né, de consumo que existia no mundo, dividido por todas as cabeças das pessoas que estavam ali naquele período histórico. O mundo sempre foi pobre. Mesmo na Idade Média, por exemplo, os reis, né, os reis absolutistas, aqueles que detinham grande poder, eles tinham uma vida razoavelmente pobre, né? O conforto era mínimo, não havia carros elétricos, por exemplo, não havia ferro de passar, não havia tudo isso que é fruto da Revolução Industrial. Então você percebe que aí no gráfico, a partir do ano 1800, o mundo vai ter uma ascensão exponencial na produção de bens de consumo e vai tornar o mundo absurdamente mais rico. Então, a desigualdade, obviamente, ela vai diminuir ao passo que mesmo hoje, por exemplo, uma pessoa pobre tem acesso a um celular, às vezes até de última geração. Você consegue perceber isso? A pessoa às vezes está passando fome,
precisa de uma doação de alimentos, precisa de um projeto social da igreja, precisa de uma ONG, talvez ajudá-la, mas ela tem no mínimo uma TV a cabo em casa, ela tem acesso a um celular, ela talvez não dá conta de pagar a parcela do celular, mas ela tem o celular, ela tem acesso a isso. E se ela for a 1 quilômetro ao redor dela, ela vai encontrar um lugar para pedir ou no mínimo para roubar, para ela comer. Afinal, existem muito mais, né, tecnologias, muito mais prosperidade do que naquele tempo. Por que eu estou mostrando isso para você? Porque até 1820, por exemplo, você tinha 95% da população extremamente pobre. Quando você vai para 2011, você tem apenas 20% da população nessa condição miserável. Mas espera aí, você está dizendo apenas? São milhões de pessoas, sim. Mas vamos ser honestos intelectualmente aqui. Eu estou falando que até 1800, ano de 1820 aproximadamente, 95% da população era extremamente pobre. O mundo como um todo era pobre. A partir da Revolução Industrial, o mundo deu um salto. E hoje nós temos, em 2011, por exemplo, 20% da população. Então isso inverteu. A maior parte hoje, no mínimo, uma classe baixa ou classe média, tem acesso a toda essa riqueza que foi produzida a partir da Revolução Industrial. E por que eu estou dizendo isso? Porque Karl Marx ele identificou um problema. O problema era a pobreza, o problema era a injustiça, tudo bem. Mas o remédio que ele propôs era mais venenoso, mais amargo do que a própria doença. É nisso que eu quero que você preste atenção. Karl Marx olhou o problema, sim, só que tem uma outra coisa. Ele achava que aquela pobreza que ele viu nos seus dias, imagina, é uma criança, ele vê a pobreza, ele vai crescendo, vai identificando o mundo e vendo que o mundo está injusto. Tudo bem. Mas aquilo não era culpa da Revolução Industrial, não era culpa dos burgueses do seu tempo. Aquilo era uma pobreza que já existia e que a Revolução Industrial herdou essa pobreza e estava tentando fazer alguma coisa com ela. Como? Criando mais prosperidade, produzindo mais bens em massa, em larga escala. E obviamente pessoas sofreram com isso, como sofreram na escravidão do Egito, na escravidão de outros lugares. O próprio Império Romano, já houve um tempo onde havia mais escravos do que pessoas livres. Então, historicamente, foram erros que a humanidade cometeu, mas que de alguma forma o mundo aconteceu dessa forma. E de certa forma também se organizou assim, lidou com as suas próprias mazelas. Agora, Karl Marx ele olha para isso e diz, o problema é o burguês. O problema é quem é dono dos meios de produção. E então ele começa a desenvolver as suas teorias com foco na transformação econômica. Ele acreditava o seguinte, basicamente, vamos analisar a cosmovisão de Karl Marx, mas antes eu quero fazer um adendo muito importante. O próprio Karl Marx não era um proletário, um trabalhador, né? A gente poderia chamá-lo aqui de vagabundo, de fato, porque ele era sustentado pela esposa, inclusive ele traiu essa esposa depois com a própria secretária dela, mas tudo bem, né? Karl Marx, ele não trabalhava, ele não era alguém que trabalhava 16 horas na fábrica e de repente disse, olha, vamos nos organizar aqui porque a nossa vida é injusta. Não, ele era um cara que ficava em casa escrevendo suas ideias, mas era sustentado pela esposa e pelo seu amigo Hegel, que era um burguês, né? Filho de um dono de indústria, né? Dono dos meios de produção burguês. Então ele era um filhinho de papai que sustentava o amigo Karl Marx, que também era sustentado pela esposa. Tudo bem. Mas olha só, a grande questão é que Karl Marx se une a Engels, né? Seu amigo, e eles agora começam a se aproximar de movimentos ali revolucionários que tentavam resolver o problema da injustiça do seu tempo. E aí eles começam a beber de fonte de filósofos, pensadores e tal, formular suas teses, para dizer o seguinte, que os proletários deveriam se unir, tomar os meios de produção, né, fazer uma revolução armada, violenta, tomar os meios de produção. A partir dessa tomada dos meios de produção, eles iriam implantar uma ditadura do proletariado, então agora o proletário é quem manda na bagaça toda, e agora eles vão produzir o socialismo, que é coletivizar os meios de produção, como se fosse um paraíso. Tá todo mundo aqui com boa intenção, né? E a gente vai organizar isso aqui agora. E depois que as pessoas experimentassem esse socialismo, ou seja, todo mundo trabalhando de forma igualitária, né? Vai dar tudo certo. A gente, como se todo mundo fosse igual, pensasse da mesma forma, quisesse as mesmas coisas. É um absurdo completo.
Mas aí a gente chega a um mundo mais perfeito ainda, que será o comunismo, né? Enfim, não vou entrar muito nesse mérito aqui, porque a história é muito longa, a gente gastaria horas aqui falando disso. Mas basicamente era isso. Mas então, qual era a cosmovisão de Karl Marx? Eu quero dividir em duas palavras para ficar didático. Pensa na palavra estrutura. Então você tem Karl Marx, que olhava o mundo a partir da infraestrutura. Infra é tudo que é palpável. Então o carro, a casa, você como corpo físico, né, os bens de consumo, tudo isso é infraestrutura, né, palpável. E também tem a supraestrutura, que são coisas invisíveis, que não são palpáveis, tangíveis, né? O que é supraestrutura ou superestrutura? Seria, por exemplo, as relações de afeto, né, as ideias, o campo das ideias, tudo isso é supraestrutura. Karl Marx acreditava que se ele mudasse a infraestrutura, tudo aquilo que você pode tocar, né, se ele mudasse a economia, por exemplo, mudasse o sistema de produção onde os proletários assumissem as empresas, as indústrias, se ele mudasse isso, que é palpável, ele conseguiria fazer as pessoas pensarem diferente, agirem diferente, se comportarem diferente. E ele ia produzir um mundo melhor. Então você muda a economia, faz as pessoas agirem conforme a tese comunista, e aí o resultado disso é que as pessoas vão ser pessoas melhores, mais amorosas, mais harmônicas, mais justas. Olha que absurdo, né? Só que aí ele começa a aplicar as suas ideias. Agora perceba, eu quero colocar aqui agora para você o segundo mapa, o mapa 2. E você vai perceber que o comunismo falhou. Nesse mapa você vai perceber que nessas regiões que estão aí em vermelho, são as regiões onde o comunismo teve mais adesão, onde ele conseguiu ser, de certa forma, implantado, seja em larga escala, em micro escala, mas ele foi ali, de certa forma, influenciável, né? Influenciou aquelas regiões. O que você percebe nesse mapa? É que todas essas regiões onde o comunismo foi implantado, de certa forma, são regiões mais orientais. As culturas orientais conseguiram, de certa forma, ceder a essa ditadura comunista, por exemplo, a Rússia e essas regiões ali da União Soviética e tal. Só que isso não conseguiu ter aplicabilidade nem influenciar o Ocidente, que essa região aí da esquerda não, né? A outra direita do mapa aí. Por que é que isso aconteceu? Porque o Ocidente, ela é uma civilização que ela carrega valores muito bem consolidados, que são os valores judaico-cristãos e também o direito greco-romano, né? O que isso significa? Que são valores que falam de liberdade, direitos individuais, propriedade privada, família tradicional. Todos esses valores, né, uma sociedade construída com esses valores não aceita a ditadura e as ideias comunistas. Então o comunismo, de certa forma, ele falha quando ele percebe que existe um grande inimigo para ele ser implantado no Ocidente, que é a origem do próprio Ocidente, os valores do Ocidente, a cultura ocidental. Então, agora eles precisam, né, os teóricos marxistas, logo, obviamente, após a morte de Karl Marx, eles precisam criar novas estratégias para dizer o seguinte: beleza, nós precisamos invadir o Ocidente, como é que nós vamos fazer isso? Então o sonho comunista era invadir o Ocidente, mas todas as suas tentativas foram falhas. E eles começam agora a pensar novas estratégias. E aí que surge um cara muito importante nessa história, chamado Antônio Gramsci. Então, basicamente, para você entender tudo que nós falamos até agora, nós estamos falando sobre o marxismo na sua essência, né? As teorias de Karl Marx para implantar o comunismo. Mais uma vez, para ficar bem didático, ele acreditava que se você mudasse a infraestrutura, ou seja, a economia, as coisas como elas são, ainda que fosse de forma ditatorial, violenta, se você tomar o poder e obrigar as pessoas a agirem de uma forma, você produz uma economia e essa economia vai influenciar o pensamento, a cultura. Então elas vão produzir uma cultura diferente porque agora elas foram obrigadas a agir de uma forma diferente. Elas vão produzir ideias diferentes, vão aceitar as novas ideias
de coletivismo e de socialismo, porque afinal elas experimentaram isso na prática. Então muda a infraestrutura, você muda a supraestrutura. Só que aí vem um cara chamado Antônio Gramsci, que no período ali de Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, né? Ele era líder do Partido Comunista na Itália, e ele foi preso debaixo do regime de Benedetto Mussolini, né? Talvez o criador aí do fascismo, né? Implantou o fascismo na Itália, e obviamente o fascismo também é uma ideia ditatorial, mas que se opõe em alguns aspectos ao comunismo, e ele mandou prender os comunistas, né? Benedetto Mussolini mandou prender os comunistas. O líder comunista era Antônio Gramsci. Antônio Gramsci vai para a prisão e de lá ele escreve vários documentos. Agora ele tem tempo para pensar, tem a pauta vitimista pelo fato de estar preso, que usou como holofote para difundir as suas ideias. E ele escreveu os chamados Cadernos do Cárcere. E basicamente ele vai olhar para Karl Marx e dizer assim: cara, você tem uma ideia genial para mudar o mundo, mas você errou na estratégia. Não é mudando a infraestrutura, a economia, que você vai mudar a cultura. Na verdade, você precisa invadir a cultura, ocupar todos os espaços da cultura, e uma vez mudando a cultura, você vai mudar a infraestrutura. A economia mais justa, né, a justiça social que você quer promover, você precisa primeiro invadir as ideias, a cultura, a música, a arte, a filosofia, a educação, para depois você, então, influenciando a mente dessas pessoas, você conseguir produzir uma economia mais igualitária. Essas palavras que eu nem concordo com igualdade, depois a gente vai falar sobre isso. Então, Antônio Gramsci escreve esses documentos que hoje é a base para aquilo que nós chamamos de marxismo cultural. É a mesma ideia de Karl Marx, só que com uma estratégia diferente. E essa ideia realmente era melhor, realmente ela funcionou mais, realmente ela conseguiu, de certa forma, destruir o Ocidente. Nós estamos vendo a estrutura ocidental, a cultura judaico-cristã, tudo aquilo ser destruído diante dos nossos olhos, porque afinal realmente é um vírus. É disso que se trata essa aula, esse curso, e é disso que nós estamos falando. O marxismo cultural, as ideias de Antônio Gramsci, ela vem como um vírus invisível, mas que penetra na cultura, nas estruturas da sociedade e começa a corroê-las por dentro. A gente tem, por exemplo, uma frase do professor Olavo de Carvalho, que dizia o seguinte: a revolução gramsciana está para a revolução leninista como a sedução está para o estupro. Então ele falou isso lá no livro Nova Era e Revolução Cultural. O que ele está dizendo aqui? Lenin, né, foi o pai do comunismo na Rússia, na União Soviética. Depois vem Joseph Stalin, tem Trotsky também ali, um grande pensador do comunismo, influenciando todas as ideias. Resultado, as ideias comunistas no mundo mataram mais de 100 milhões de pessoas. Na Rússia, na União Soviética, as ideias comunistas de coletivização, por exemplo, no campo, mataram mais de 8 milhões de ucranianos de fome. As pessoas praticaram canibalismo dentro ali da Ucrânia por conta das ideias ditatoriais comunistas. Ou seja, foi um fracasso total, mas que eles tentaram implantar goela abaixo, milhões de pessoas morreram. Lenin foi talvez o pai do comunismo ali, que pegou as ideias de Marx, elaborou mais algumas outras ideias e implantou na força, no poder, ou seja, através das armas, o comunismo. Só que o que Olavo de Carvalho está dizendo aqui, que o gramscismo, ou o que ele vai falar, a revolução gramsciana, ela está para a revolução leninista o que o estupro está para a sedução. Enquanto o que Lenin praticou na Rússia, na União Soviética, foi um estupro, ou seja, a força bélica, violenta das armas, implantou o comunismo na ditadura, a revolução de Gramsci, ela é como uma sedução. Não é aquele estupro violento, mas é uma sedução. Ela vai tentar você em todos os sentidos possíveis para te induzir a essa ideologia maldita que faz mal à sociedade e que destrói a nossa civilização ocidental. Então vamos pensar aqui, né, Antônio Gramsci, alguns teóricos até vão dizer, alguns cientistas políticos, que o Brasil, em especial, ele o próprio professor Olavo de Carvalho dizia isso, ele é, na prática, o que sonhou Antônio Gramsci. Você consegue imaginar a diferença entre o mundo que os seus pais viveram no Brasil há 30, 40 anos atrás, há 100 anos atrás, e aquilo que você está vendo hoje no Brasil?
a corrosão total dos valores, dos símbolos, né, dos princípios que regeram o país, que trouxeram prosperidade, dignidade para a vida humana. Você consegue perceber isso caindo ao chão com o fenômeno da internet, a difusão dessa cultura. Como que Antônio Gramsci fez isso? Ele chamava isso de ocupação de espaço e a busca pela hegemonia, que é ter o pensamento dominante. A hegemonia é chegar ao ápice, você colocar aquele pensamento como o correto. É mudar a janela de Overton. É importante que você assista, acredito que já assistiu a aula sobre janela de Overton para você entender o que eu estou dizendo. Pegar uma janela que estava mais à direita e colocá-la completamente à esquerda, a ponto de que quem é minimamente equilibrado é chamado de extrema direita. A pessoa que deveria ser a centrada, equilibrada, ela é chamada de extremista, porque a janela está totalmente à esquerda. Então o que você tem aqui à direita da janela seria na verdade o centro. Ou seja, a janela de Overton está completamente à esquerda no Brasil. E como nós identificamos esse marxismo cultural? Como nós podemos olhar na prática? E aí eu vou aqui mostrar para vocês alguns sintomas, né, desse vírus do marxismo cultural, que é Antônio Gramsci pegando as ideias de Karl Marx e bolando uma nova estratégia a partir da indústria cultural, da ocupação de espaços, né, usando o intelectual orgânico, que não é mais aquele intelectual que só fica pensando, é um intelectual que faz militância política, que se envolve em movimentos e tal. Pensa, por exemplo, a educação. A escola hoje ela não ensina o aluno, ela doutrina o aluno. E aí a gente vai ter, por exemplo, a pedagogia de Paulo Freire, que é a pedagogia do oprimido, que basicamente mudou completamente a forma da educação no Brasil quando você muda uma simples coisa. Antigamente o professor ele era autoridade em sala de aula, afinal ele estudou 10 anos para ser professor e poder ensinar o aluno. Vem Paulo Freire e diz que isso é opressão. O professor não pode colocar o conhecimento no aluno como o que ele chamou de depósito bancário. Então você não pode simplesmente chegar lá e depositar o conhecimento na cabeça do aluno como quem está depositando dinheiro no banco. Como não se o professor estudou para isso e a criança não sabe de nada? Chegou ali com ideias malucas e infantis, obviamente é uma criança. Ele não. O professor não pode ser uma autoridade porque ele está oprimindo o aluno. Ele tem que levar em conta que o aluno já chega com uma bagagem de conhecimento e ele não vai ser uma autoridade na sala de aula, ele vai ser um facilitador. O papel do professor não é mais de ensinar, é de abrir o diálogo e deixar os alunos debaterem e tentarem encontrar o conhecimento ali no debate político, de fato político militante. Então basicamente eu não vou ensinar para você o alfabeto, as metodologias da língua e deixar você construir a palavra tijolo, não. Eu vou mostrar um tijolo para você no quadro, talvez até umas sílabas, tijolo, a gente vai aprender aqui rapidamente. Só que a gente vai debater o porquê que esse tijolo existe. Vamos falar do trabalhador na olaria que é explorado pelo patrão. Vamos falar, por exemplo, da carga horária de trabalho daquele rapaz que produziu o tijolo e você vai aprender. Olha que coisa maluca, absurda. Tira-se a concentração na educação e começa a passar por essa metodologia onde a ênfase está na doutrinação política, né? O aluno não vai chegar a lugar nenhum se ele não tiver alguém que ensine para ele o conhecimento que foi adquirido ao longo dos séculos. Foi testado, aprovado cientificamente, então você tem a autoridade para dizer essa é a verdade, eu vou transferir essa verdade para você. Porque afinal, se o aluno chega... Imagina você voando num avião de um aluno que foi perfeitamente o experimento de Paulo Freire. Ele não sabe fazer as matemáticas ali para fazer o avião funcionar. Você vai subir nesse avião? Obviamente que não. Você vai entrar numa casa de um aluno que foi plenamente o laboratório de Paulo Freire? Não funciona assim. As ciências são exatas, são humanas, mas elas são ciências, devem ser aprendidas, enfim. Mas existe isso. Então você vai ter, por exemplo, a ênfase no identitarismo, né? Então o ser humano ele já não tem mais a identidade. Por exemplo, eu me chamo Pedro Pôncio, tenho certa idade, né? Eu tenho essa personalidade, não há mais essa individualidade. Agora você tem uma identidade social, que é o identitarismo. O que é identidade social? Eu agora não sou Pedro Pôncio, eu sou índio, ou eu sou pardo, ou eu sou gênero tal. Então a pessoa passa a ter a sua identidade agora na coletivização. Então ela sempre vai olhar a sua própria vida a partir de um coletivo, de uma minoria, né, racial ou minoria, como identidade de gênero. Então começa a se formar esses pequenos núcleos
que basicamente dividem a sociedade. Lembra que Karl Marx olhava a sociedade a partir da divisão de classe entre o burguês e o proletariado? Gramsci agora vai olhar essa mesma divisão de classe e dividir toda a sociedade. Então, a mãe, né, é opressora e o filho é oprimido. O pai é opressor, o filho é oprimido. Só que a mulher também é oprimida por conta do marido. Então, o marido é opressor, a mulher é oprimida. Só que o homem agora é oprimido porque no trabalho o patrão é opressor e ele é oprimido. Só que agora o patrão na igreja é oprimido porque afinal o pastor é opressor e ele é oprimido. E o pastor também é oprimido pelo diretor do seminário que ele participou. Então todo mundo vai sendo oprimido e de alguma forma opressor e sendo vítima, né, da própria história. Então percebe o quanto essa ideologia é um vírus que faz mal à sociedade. Ela divide a gente. Ela fica sempre reacendendo ressentimentos antigos, revivendo sentimentos da época da escravidão e dizendo que a gente precisa pagar uma dívida histórica. Isso já foi enterrado no passado. A gente já superou isso como humanidade e agora eu olho para uma pessoa como ela é, ser humano. Não se ela é negra ou branca, se ela é cis, se ela é hétero, se ela é gay, se ela é qualquer outra coisa. Entendeu? Mas eles dividem para conquistar. Então você tem o ensino obrigatório do pronome neutro, tudo isso aqui é educação. Todes, elo, delo, aquela coisa toda. E na verdade não é inclusivo, é exclusivo. Você exclui pessoas que, por exemplo, pessoas autistas já têm dificuldade em ser alfabetizadas. Imagina se colocar esse dialeto, né, da linguagem neutra que não faz sentido nenhum na prática. Não tem origem no latim, não tem origem no grego, não tem uma função dentro da língua. Vai apenas bagunçar a mente das pessoas. Rejeição do conteúdo clássico como eurocêntrico. Então todo o conteúdo da história que nós aprendemos, a gente não pode aprender mais porque isso é eurocentrista demais. E aí eles vão revisar a história e mudar a história para mudar a percepção das pessoas. Imagina, por exemplo, Gramsci, as ideias de Antônio Gramsci, ocupando, por exemplo, a cultura e a arte. O belo não existe mais, né? Então você vai ter performances com nudismo e blasfêmia. Isso é a cultura marxista. Você vai ter a arte abstrata, sem técnicas, mas com discurso militante. Você pega uma banana, prega na parede, vale R$1 milhão. Por quê? Porque aquilo ali tem um conceito e você começa a inventar coisas, na verdade, fazendo militância política. Não tem sentido nenhum no nosso conceito de beleza, de arte, que é um senso comum, né? A alta cultura, né? A gente fala sobre alta cultura. Existe uma beleza na música clássica que não existe no funk. Tudo bem, funk é uma cultura, mas é uma cultura inferior, menor, desprezível por conta das letras. Agora, a música clássica não tem uma pessoa que ouça com a alma aberta que não sinta essa grandeza de coisas maiores, enfim. Você tem um cancelamento de clássicos, né? Tudo é problemático, né? O Superman agora precisa beijar um homem porque senão tá errado. Problematizaram o Superman, problematizaram os heróis da história, problematizaram os pensadores, cientistas, vão problematizando todo mundo. Você tem, por exemplo, a culinária sendo invadida também pelo marxismo. Você tem, por exemplo, culinária antirracista. Você sabia que alguns chefes estão sendo proibidos de produzirem algum tipo de alimento que é considerado de outra cultura? Então, poxa, você está se apropriando culturalmente de uma comida que é do Nordeste. Olha que maluquice. Então, o mundo está caminhando para isso. O marxismo está invadindo essas estruturas com o objetivo muito claro de destruí-las, de colocar abaixo a estrutura ocidental. E aí a gente precisa que você assista a aula sobre Ocidente para você entender perfeitamente por que é que eu estou falando sobre destruir essa civilização ocidental. É muito importante a aula Ocidente. Então tem a cozinha queer, né? Veganos, radicais contra o patriarcado carnívoro. Então todo consumo de churrasco está ligado a uma era patriarcal, machista, opressora. Então você vai encontrar esses discursos e pessoas aderindo a isso o tempo todo, né? Alimentos que viram bandeiras políticas, né? Você tem nas universidades aí dizendo que o MST é o grande produtor de comida agroecologicamente correta. O que o MST produz de arroz orgânico do Brasil é responsável por 0,14% da produção nacional. Significa que se você pegar 1% da produção nacional, dividir no meio e pegar essa metade e dividir no meio, ainda é maior do que aquilo que o MST produz. Não é suficiente para alimentar o Brasil durante um só dia, mas eles dizem que o alimento é ecologicamente correto. Mas o que adianta ser ecologicamente correto se a gente depender desse alimento para se alimentar?
uma cidade vai se alimentar, o Brasil não. E aí a gente vai ter um genocídio. Pessoas vão morrer em massa para praticar canibalismo, como na União Soviética, em Holodomor, na Grande Fome. Porque afinal eu preciso valorizar o não orgânico, a comida orgânica, né? E já foi provado cientificamente que a comida produzida de forma orgânica, sem usar agroquímicos, ela não tem superioridade em nada. Na verdade, ela é inferior. Ela pode ter bactérias que somente agroquímicos podem combater. Então, é tudo manipulação, mas é o marxismo invadindo também a culinária. Você vai ter, por exemplo, a medicina. Estamos falando hoje de medicina ancestral, né? Que é equiparada à medicina científica. Então, partos anticoloniais. Então, não vou ter um parto no hospital que é eurocentrista, que vem da cultura europeia. Eu vou ter um parto no mato, sei lá. Na minha casa, eu vou chamar a parteira. Olha a segurança que estão produzindo para a criança, para o bebê, em detrimento de uma ideologia. Você tem, por exemplo, a própria identidade de gênero é anticientífica. É contra a medicina. A medicina diz, tem 2 cromossomos XX, cromossomo XX, é mulher. Aí, não, mas eu não me sinto mulher. Mesmo eu não tendo um órgão genital masculino, eu vou no urologista, né? Eu tenho um baita de um órgão genital masculino aqui, mas eu vou procurar uma médica para ver meu útero. Um médico para ver meu útero, se eu sou homem, cromossomo XY. Então, assim, é anticientífico, é antimedicina. Mas eles alegam que é preciso invadir os espaços e ocupar também a medicina com essa ideologia marxista que é completamente nociva à sociedade. Você vai ter, por exemplo, a economia. Até a economia está cheia de marxismo cultural. Empreendedorismo anticapitalista. Imagina uma empresa que ela tem o propósito de promover justiça social. A melhor forma de uma empresa produzir justiça é ela prosperar, os trabalhadores fazerem bem seu trabalho, darem lucro para seus patrões e os seus patrões serem cristãos. Porque daí ele vai fazer caridade, vai ajudar a família pobre do bairro, vai transformar o asfalto que estava ruim em um asfalto melhor. Ele vai produzir caridade, enfim, boas ações no mundo. O que vai resolver isso é o cristianismo das pessoas e dos patrões. Das pessoas para elas produzirem mais, a empresa dá mais lucro, e dos patrões para eles, quando tiverem o seu capital, o seu lucro, produzirem caridade, compaixão, misericórdia. Agora imagina uma empresa que é voltada somente para a justiça social. Tem até umas empresas marxistas que elas são anti-trabalho. Elas valorizam o ócio. Olha, estão desprezando o ócio, né? Ou seja, a vagabundagem, literalmente. Então vamos todos ir para uma empresa não trabalhar porque o trabalho é opressor. Existe isso. Ou uma empresa que não tem ênfase na competitividade, na produtividade, em bater metas, ela não vai prosperar aquilo. Ou seja, as pessoas que dependem, o pobre que precisava dessa tal justiça social não vai ter nada. Por quê? Porque o propósito da empresa era lucrar e ela não está lucrando. Está apenas lá um ajudando ao outro, aquela harmonia bonita, mas e aí, resultado? Entende? Então isso é marxismo invadindo também o empreendedorismo. Boicote a empresas conservadoras. Você está destruindo o emprego de milhares de pessoas. Como que você é a favor do proletariado se você está deixando ele sem emprego, boicotando empresas que produzem no Brasil e no mundo? Tudo isso são pautas marxistas, gramscistas que afetam a sua vida o tempo todo. Até a justiça deixou de ser cega e agora passou a ser militante. Você tem, por exemplo, a justiça restaurativa. Ou seja, há uma ideia marxista que você não vai mais punir o criminoso, você vai agora dialogar com ele. Então o cara prometeu um latrocínio e não vai mais para cadeia não vai mais ser preso não, ele vai agora para um ambiente de diálogo dentro de uma instituição e aí vai conversar com as pessoas, tirar a sua repressão, né? Tudo que está reprimido sentimentalmente vai ser conversado ali na mesa. Tá muito fácil, talvez esse cara mata até o psicólogo, né? Porque não tem ninguém para prendê-lo, para puni-lo. Então olha que ideias malucas, mas existe. Descriminalização radical das drogas, descriminalização, ou seja, tornar aquilo que é crime legal, praticável. Simplesmente o aborto, por exemplo, que é um assassinato. Você tornar isso legal, você está legitimando pessoas assassinarem crianças que não terão a oportunidade de nascer por conta de um crime cometido. Você tem o direito decolonial, né? Rejeição do modelo de justiça ocidental, sendo que o modelo de justiça ocidental é o melhor do mundo. Afinal, é fruto do direito romano, que tem também influência da própria Torá do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, né? Que
que é um código ético, moral. Você tem também, obviamente, na religião, que é um outro ponto. Você tem a teologia da libertação, que basicamente é uma leitura da Bíblia a partir do marxismo. Então, o marxismo, que é bem mais recente, ele vai interpretar a Bíblia, a história bíblica que tem 2, 6, 5 mil anos atrás. Então, os valores que foram adquiridos ao longo do judaísmo, depois do cristianismo, né, que foram selados no livro, no canon de 66 livros, agora são lidos com a perspectiva onde Jesus é igual ao Che Guevara. Jesus e Fidel Castro são a mesma pessoa. Eles queriam essa justiça social, sendo que o próprio Jesus falou: pobre vocês sempre terão convosco, né? Não é propósito de Jesus acabar com a pobreza no mundo. Ela não vai acabar, ele disse. Sempre vai existir pobre, porque sempre vai existir o pecado original no mundo. As pessoas sempre vão ser egoístas. E aí vem o cristianismo para influenciar as pessoas a praticarem caridade, para não permitir que o mal, né, se arraste por todo mundo. Então, você, a partir dos princípios e valores morais, você freia a sua maldade praticando a justiça, a bondade. Isso é cristianismo. Agora, eles querem destruir justamente esses freios. E aí, sem freios na humanidade, sem reis, sem regras, sem princípios e valores, o mundo está fadado ao caos. Se retirasse os valores cristãos do mundo, em um só dia o mundo viraria um caos completo. As pessoas se matariam. Você tem, por exemplo, as missas sincréticas, né? É missa com ritos africanos, indígenas, completamente distorcido. Isso não é cristianismo. Isso é sincretismo, mistura de religiões, para atender uma militância, né, revolucionária. Pastores e padres militantes de esquerda. Pastor e padre de esquerda nem existe, né? Não tem como ser cristão de esquerda, ponto. O marxismo, eu estou provando para vocês aqui nessa aula que o marxismo ele é anticristão, ele quer destruir os valores da fé cristã. É o objetivo da teoria marxista. Porque afinal, Karl Marx, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas vou preparar uma aula para vocês mostrando que Karl Marx era um satanista, com todas as letras. Todos os lugares onde o marxismo ou o comunismo bélico foi implantado, pessoas morreram, pessoas foram torturadas, houve ditadura, houve privação de liberdades individuais, houve opressão, houve morte, houve até canibalismo por conta da fome. Então você tem cristianismo LGBTQIA+, tem toda essa bagunça, né, que é totalmente antibíblica, anticristã. Você tem, por exemplo, na família e na sexualidade, a destruição do conceito de família tradicional. Então, eu tenho 3 pais, ou eu tenho 2 mães e 2 pais. Isso não é família tradicional. E eles querem, né, não somente o casamento civil, por direitos civis, mas querem também o casamento cerimonial, que é uma cultura cristã, né, que tem o propósito de mostrar a fé cristã, onde Deus uniu um homem e uma mulher para constituir uma família, para dar continuidade à raça humana, tendo filhos. Né, eles querem distorcer isso. Então, você tem exemplo, né, show de drag queen para crianças, em eventos culturais, em escolas. Você tem a educação sexual no jardim de infância, um período onde a criança não precisa aprender isso. Ela tem que aprender em casa do pai. O pai sendo cristão, a mãe sendo cristã, vai chamar a criança e dizer: olha, nesse lugar aqui, somente papai e mamãe pode tocar para dar banho em você e só a gente. Tá bom? E quando você começar a crescer, você vai aprender a lavar o seu órgão genital aqui, o pipi. Só você vai poder mexer. É o pai e a mãe com valores cristãos que vão ensinar isso para a criança. Não é a escola, o Estado, né, longe dos pais. Isso é um absurdo, mas que o marxismo está invadindo essas ideias e cada vez mais a gente vai cedendo. É isso que eu quero que vocês percebam enquanto eu estou falando aqui nessa aula. Que isso está acontecendo agora. Não é algo da política, não. É algo que está dentro da sua casa. E a gente precisa pensar, identificar e combater. Uma coisa que você cede hoje se torna um abismo amanhã. A mídia e a propaganda também foi influenciada. Cultura do cancelamento, né? Tudo que eu não concordo, eu chamo a militância para cancelar. A gente está vendo isso. Isso é marxismo na prática. Isso é o marxismo acontecendo, né? A espiral de silêncio. Lembra da espiral de silêncio? Janela de Overton se movendo. Não, vou falar agora sobre essas ideias aqui, porque se eu falar disso aqui eu vou ser cancelado. Então você vira a janela de Overton. Muda a opinião pública. Você tem os checadores de fato. Né? Já que a verdade para eles não importa, eles pegam o teu fato, que é verdadeiro, e taxam como fake news. Isso é marxismo influenciando a mídia. Você tem, por exemplo, informação convertida em propaganda. Ao invés de falar algo, há uma diferença entre uma informação, um fato e uma propaganda. Eles vendem uma propaganda como se fossem fatos.
Você tem, por exemplo, o meio ambiente também, né? O novo cavalo de Troia revolucionário. A pauta ambientalista, né? Ecossocialismo marxista, ativismo radical contra a civilização. Então você tem essas pautas, né? Verde como cortina de fumaça também para mudarem a opinião pública. Dizendo que o mundo está acabando, eles podem manipular você a fazer o que eles quiserem. Você tem que abraçar isso aqui. Você tem que abraçar essa agenda verde. Então você vai cedendo espaço. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o marxismo ele está dentro da sua casa. Você está sendo influenciado pelo marxismo e acha que marxismo é só partido político, política, eleição, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando sobre um vírus invisível que invadiu a sociedade, está destruindo todos os valores da sua fé, da sua crença, daquilo que você aprendeu. E não somente porque você aprendeu, eles têm valores práticos porque eles moldaram a história, criaram a civilização ocidental. O avanço da tecnologia, por exemplo, só foi possível porque o cristianismo dizia que as árvores não eram deuses e você podia muito bem explorá-la. Enquanto outras religiões diziam, não, Deus está tudo na árvore aqui, você não pode machucar a árvore. Não, vamos cortar, vamos fazer um banco, um móvel, está aí na tua casa. Isso é fruto do cristianismo. Se a gente fosse, não, mas todas as religiões importam, vamos deixar tudo, todo mundo tem direito de opinião. A gente estava até hoje sentando no chão porque não podia tocar na árvore, que era o Deus, a terra-mãe, enfim, mãe natureza, né? Então, olha que absurdo. O cristianismo produziu os maiores filósofos, os maiores cientistas, né, da história. A ciência, a tecnologia, o avanço tecnológico se desenvolveu porque cristãos sabiam que a gente precisava buscar a verdade, buscar o conhecimento e também ter um propósito na sua profissão. Então eu quero encerrar essa aula mostrando para você que o comunismo falhou na União Soviética quando o Muro de Berlim caiu. E as pessoas que estavam no lado oriental fugiram para o lado ocidental, quem estava cuidando eram os ocidentais, Estados Unidos, enfim. Quando a Alemanha foi dividida com o Muro de Berlim, o muro caiu, as pessoas do Oriente foram para o Ocidente. Porque afinal aqui tinha capitalismo, aqui comunismo. Esse foi a prova histórica do fim do comunismo. Mas não se engane, o comunismo não acabou. As ideias de Antônio Gramsci, a gente vai falar numa outra aula sobre a Escola de Frankfurt. Essas ideias estão aí hoje, fazendo mal à sociedade. E é um vírus que nós precisamos identificar e depois combater.